Uma coisa que aconteceu, que isso foi, eu tenho certeza absoluta que foi um milagre. O povo de Itaperoá diz que o senhor é santo. O senhor aceita isso, Frei Damião? Não, hoje aquele sermão de Frei fosse também hoje, mas eu não podia nem pregar. É fundagem do povo. É fundagem do povo. Eu passava por aqui e sentia esse desejo de saber quem era Frei Damião. Este ano, agora 2025, completam 28 anos da morte de Frei Damião, frade capuchinho que ficou conhecido pelas missões aqui no Nordeste. Pio Gianotti era o nome de batismo do conhecido Frei Damião, o frade que viria mudar a história do Nordeste para sempre. Filho dos camponeses Félix e Maria Gianotti, Frei Damião nasceu em 5 de novembro de 1898, na pequena vila de Bolzano, na Itália. No dia seguinte, foi batizado na igreja paroquial dos Santos Catarina e Próspero, onde também recebeu o sacramento da Crisma no dia 15 de junho de 1908. Fez seus votos simples no dia 11 de julho de 1915. Apesar de jovem religioso e cheio de vocação, ele foi surpreendido pelo chamado do tempo. Em 1917, com apenas 19 anos, Frei Damião, ainda no hábito de frade, mas com a vida marcada pela vocação, foi convocado para servir no exército italiano na Primeira Guerra Mundial. A guerra interrompeu seus estudos filosóficos, o silêncio dos conventos e o seu caminho previsto. Mas ao retornar, transformado pelas cicatrizes da história, ele escolheu dedicar-se ainda mais à vida de frade, com uma convicção renovada de que a missão era outra. Ordenado padre em 5 de agosto de 1923, Frei Damião formou-se em teologia e atuou como professor antes de aceitar um chamado que mudou sua vida: a missão no Brasil. Em 28 de maio de 1931, Frei Damião embarca no navio Conte Rosso, com destino ao Brasil. Veio ao país acompanhado de 8 frades capuchinhos. Depois de dias de travessia sobre o Atlântico, o navio atracava no porto do Recife. Entre tantos missionários que vinham para evangelizar o Novo Mundo, estava ele, Frei Damião de Bolzano. Recife seria o ponto de partida. Dali ele partiria em jornadas que atravessariam estradas, vilas e sertões. Conhecido por seu estilo simples e pela devoção popular, Frei Damião tornou-se famoso pelas chamadas Santas Missões, semanas missionárias em que celebrava missas ao ar livre, pregava, confessava e visitava doentes e prisões. Os números são impressionantes. Estudos e registros da província capuchinha apontam que Frei Damião pregou milhares de vezes por todo o Nordeste, em estados como Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará, celebrando missas, batismos, casamentos e crismas para multidões. Frei Damião andou pelas mais pequenas cidades do sertão nordestino. Entre elas está Água Branca, pequena cidade do interior da Paraíba, mas grande quando se trata da fé católica. Fé essa que atravessa gerações. E foi com essa fé que Frei Damião deixou marcas nas vidas de muitas pessoas, desde os mais velhos aos mais jovens.
Eu me chamo Justino Carneiro Neto, nasci em Palmeiras, me criei em Palmeiras, né? Mas desde pequeno comecei a ajudar na igreja, os padres, né? Maria Abigail Nunes Henrique. Eu comecei a trabalhar na igreja, que na época era capela, não era paróquia, com 12 anos. Tive a oportunidade de conhecer Frei Damião aqui, em 2 missões dele, sabe, em 2. Meu nome é Ariane Nicolau, eu tenho 18 anos e a minha devoção por Frei Damião começou quando eu tinha em média uns 13 a 14 anos, porque a capela aqui é perto da minha casa e desde criança eu fui muito curiosa. Então eu passava por aqui e sentia esse desejo de saber quem era Frei Damião e qual a história dele. E daí eu comecei a pesquisar, achei muito legal, muito interessante todas as missões que ele fazia aqui pelo Nordeste. E aí eu fui cada vez mais me aproximando, vindo rezar aqui. Aí quando foi na primeira missão que eu assisti de Frei Damião foi em 59. Em 59 foi a primeira missão de Frei Damião, Sexta Imaculada. A gente já sentia aquela missão dele que trazia o povo, né? Rebanhava o povo, né? A gente de Palmeiras para Imaculada a pé. Não tinha transporte, não tinha nada, até a pé. Veio da Itália e quando veio para Pernambuco. Pernambuco foi se estendendo. Frei Damião, como vocês sabem, ele é italiano, mas quando ele decidiu vir para o Brasil, ele fixou residência no Recife. E do Recife era que ele saía para as missões, saía para suas missões, era uma multidão, como se ele era muito rigoroso, mas Frei Damião, ele fez voto de pobreza. Essa batina de Frei Damião era era velhinha, ele usava uma chinelinha, corrinha larga, bem simples. Como era a dormida de Frei Damião? Isso eu digo porque tenho certeza, se alguém disser que não, tenho certeza, porque se preparava o quarto dele bem armadinho, com cama, etc. Ele pegava um paninho, forrava no chão, trazia o travesseirinho dele e dormia no chão. Botava a cabecinha e dormia no chão. Muita gente de muitos lugares, né? Os sermões à noite e principalmente fazia as procissões da madrugada. Aí o senhor lembra de como soube que ele vinha para cá, para a sua cidade, para lá para Palmeiras no caso, né? Porque eram marcadas para as missões, era marcada e avisada, né? Para os vigários assinar, ficavam avisando diretamente os paroquianos, né? Como foi a reação do povo quando soube que ele vinha para cá para perto? Grande, né? Que todo mundo queria ver Frei Damião de perto, né? Maria, não tem nem palavras para dizer, não tem nem palavras. E arrepia, nos arrepia, assim, coisa, né? Ele hipnotizava, sabe o que é hipnotiza? Ele hipnotizava as pessoas. A gente ficava assim, extasiada com as coisas de Frei Damião. Agora eu quero que o senhor conte como era a rotina das missões dele. A chegada era muita gente a esperar, né? E quando ele chegava, ele não descia do carro a ler. Ele descia ainda fora. Já começava, já vinha cantando. Juntava aquela multidão e ia esperar, né? Aquela multidão ia lá para ali, recebia ele, né? Aqueles entusiasmos, aqueles vivos. E o canto das missões. Vim de pai e vim de mãe, né? E cantando aquela música, vim de pai, vim de mãe. Vim de pai, vim de mãe, vim de pai. Esse era. Minha avó, ela morou durante todo o tempo aqui em Água Branca. Na semana que Frei Damião veio fazer missão aqui, ela relata, ela lembra até em questão a sua rotina, que ele seguia em todas as cidades em que passava, né? Das 4 horas da manhã, que ele ia passando por as ruas, tocando um sininho. Quando ele dormia já, a sinetinha, já levava a sinetinha para lá. E aí a gente conversando, ela diz, olha, às 4 horas ele fazia isso, às 5 horas ele fazia aquilo. Então já é mais assim uma coisa que me inspirou a seguir também, a ser devota. E chegava, já tinha uma pregação.
Conforme fosse a hora que ele chegasse, vamos dizer que depois da pregação já tinha a missa, de abertura. Aí tinha a janta, depois da janta aí vinha o sermão. Pessoas ou objetos que não se podem mirar sem perigo, tais como figuras obscenas, pessoas que transam escandalosamente, ou então quando lemos livros, jornais, revistas, romances que pintam o vício impuro como lícito e desejável, camisa, pomada, etc. Tudo isto é proibido. É contra a lei de Nosso Senhor. As pregações dela é mais em cima do pecado, bem em cima dos 10 mandamentos. E ele se baseava nos 10 mandamentos, eram as pregações dele, né? Pronto. Quem sabe os 10 mandamentos tem ideia do que era a pregação de Frei Damião. Sabe, Maria, quando você saia de lá, você saia, pelo amor de Deus, acho que eu vou para o inferno, porque pelo Frei Damião disse ali, era desse jeito, muito rigoroso. Quando era a mulher que estava conversando na hora do sermão, podia ser quem fosse. Eu gritava, cala a boca. Sobre a vida dos casais, cuidado para não se amassebar. Não pode se amassebar, senão não vai para o inferno. Aí ele dizia assim? Não vai para o inferno, cabeça para baixo. Os casados guardem inviolável fidelidade entre si, respeitem a santidade do matrimônio. E os solteiros sejam puros, castos até o casamento. Puros, castos até o casamento. Aí no caso ele não tinha medo nem vergonha de falar isso aí que o senhor disse, né? Em relação aos casados, né? Não, ameaçava. Não, era língua solta mesmo. Não. Nem tinha medo de ninguém de dizer nada, não. Se ele visse, vamos dizer, uma mulher entrasse na igreja, assim, com a roupa indecorosa, que naquela época não tinha, não, mas vamos dizer, ele não olhava se tinha gente na igreja para ele chamar a atenção. Não, hoje, aquele sermão de Frei fosse que nem hoje, não podia nem pregar. Poderia, não, deveria. Ele falava que o marido tomava uma cachaçinha, fazia aí quando internava a mulher querendo deixar ele por causa da cachaça, né? E ele sempre dizia, quando você casou com ele, ele já bebia? Já, então você já sabia, aguente. Eu não esqueci essa passagem, eu sempre me lembro. Exatamente, ele era contra a separação, né? Que Deus uniu, o homem não separe. Né? Terminava a pregação, aí começavam as confissões. E até meia-noite as confissões. Eu confessei com ele, ele botou a mãozinha na minha cabeça. Nesse tempo era confissão, como se diz, cara a cara, né? Procurai, de vez em quando, receber os sacramentos da confissão e, sobretudo, o sacramento da comunhão. Que assim, ele não é canonizado ainda, né? Não é santo pela igreja, né? Ainda. Não, tá como uma bem-aventurada. O senhor acha que não vai demorar ainda? Depende. Quanto a Frei Damião, eu não sei por que Frei Damião não foi ou beatificado ainda ou canonizado, né? Já fazem mais de 20 anos que ele faleceu. E aí esse processo de beatificação, de canonização, querendo ou não, a gente, fiel, né, a ele, devoto a ele, fica assim meio triste, meio incompreensivo a respeito de não ter sido ainda canonizado e beatificado. E o senhor tem algum material assim daquela época? Alguma foto, jornal? Tem essa foto aqui que foi o encerramento da primeira missão que eu ajudei a ele, no ano de 65, isso foi em Palmeira. E foi no dia 6 de outubro de 65. Frei Fernando, Frei Damião, Chico Luiz e Dona Anita, que foi quem hospedaram ele em casa. Tem a foto aí. A última missão dele, na hora que terminou a missão, ele tirou essa foto com o Frei Anastácio. E tem essa revista aqui. Essa revista aqui foi quando ele completou 50 anos de ordenação. Essa revista foi feita em Roma, lá da terra dele. Né? Comprei essa foto e fazia em Itabira, na missão de Itabira. A revista
Nós temos, primeiramente, esse mapa, que foi aqui, o mapa aqui no Brasil, no Nordeste, fazer a região que permaneceu, né? E são muitas coisas aqui, essa revista, né? Que é lá dos 50 anos dele, né? Que nas missões dele também, mas aqui no Brasil, isso aqui é no Brasil. Tem essa foto que foi com o locutor de Patos, né? Isso é uma relíquia, né? Eu acho. Pra mim é uma grande relíquia. É que nem aquela fita também, né? Aqui tem uma parte do sermão dele, né? Que até esse sermão aqui foi em Santo Aleixo. Pois um dia perguntaram os fariseus a Jesus: tem direito o homem de repudiar sua mulher? Jesus então respondeu com estas palavras, eternamente memoráveis, por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. No começo não era assim, que o homem não separe aquilo que Deus uniu. Eu, porém, vos declaro que aquele que repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério. Aí assim, ele já fez algum milagre por aqui por Água Branca? Conhecimento eu não tenho não. Mesmo assim, para conhecer mesmo, eu não tenho não. Mas que ele fez, E né? fazer fez, né? E uma coisa que aconteceu, que isso foi, eu tenho certeza absoluta que foi um milagre. Minha filha, Geisa, ela teve uma pancreatite aguda. A filha de Dona Abigail teve uma forte inflamação no pâncreas chamada de pancreatite aguda. E aqui ela contava que foi convidada para dar um testemunho em João Pessoa, mas devido à situação que se encontrava sua filha, Dona Abigail estava com receio de ir. Mas como já havia sido convidada, não havia outra pessoa para substituí-la. Então acabou indo. E agora? Porque eu não tenho mais como mudar a pessoa, tem que ser você. Eu disse, mas eu não posso, a situação da minha filha, eu tenho que viajar amanhã, que era no domingo. Ele disse, eu não tenho como mudar, eu vou te buscar. Quando terminar, pode ser 10 horas, 11 horas, eu vou deixar. Aí eu fui. Aí quando foi no domingo de manhã, eu disse, peguei o ônibus. Quando eu cheguei no ônibus, o radinho lá do ônibus, anunciando a morte de Frei Damião, dia 30 de maio. Quando eu vi anunciando a morte de Frei Damião, aí eu baixei a cabeça, comecei a chorar. Aí eu disse, ô meu Frei Damião, salva minha filha. Salva minha filha, pelo amor de Deus, já que tu estás aí diante de Jesus, salva minha filha. Aí entrei no contexto, rezei o caminho todo. Eu cheguei em João Pessoa, era 6 horas mais ou menos. Aí eu entrei, Leda, e a situação, ela disse, ô mulher, pelo amor de Deus, tem fé em Deus. É aquela situação sem solução, essas coisas. Não tinha jeito. Aí eu vou me deito. Eu não me deitei nem na cama, não deitei, botei um colchão perto do telefone, porque quando telefonava, ela não deixava eu ir atender. Aí dormi, já era. Eu passei a noite todo dia sem dormir. Mas quando foi 5 horas da manhã, o telefone chama. Eu fui me levantar, Leda correu. Não, senhora, quem vai sou eu. Aí Leda atendeu. Foi nada. Aí pronto, eu disparei. Eu disse, minha filha morreu. Diga logo. Ela disse, tem calma, tem calma. Eu digo, não, pelo amor de Deus, me diz, minha filha morreu. Aí ela disse, tem calma, eu vou lhe dizer. Aí ela disse, a enfermeira ligou, pedindo para que eu fosse no hospital, que ela está sentada na cama, pediu para tomar banho, pediu comida, que não comi de jeito nenhum. Todo mundo estava na alegria. Aí foi quando chegou lá, ela estava sentadinha, pediu para tomar banho, desse jeito. Pediu para tomar banho, pediu para tomar café. Quando foi, te digo isso, diante de Deus, quando foi, em 3 dias, Legeza estava de alta. Aí foi se recuperando, graças a Deus, escapou. Melhorou curou da pancreatite, veio para casa, graças a Deus. O que eu sei dizer de Frei Damião,
são essas coisas, são milagres, porque eu acredito, meu filho, que foi um milagre. Uma pessoa que estava nas portas da morte, como ela estava, porque não é dizer, fulano viu, eu digo porque era minha filha e eu estava com ela e vi, né, a situação. Além de Dona Abigail, milhares de pessoas relatam graças e milagres obtidas pela intercessão de Frei Damião. Em cada encontro, o povo testemunhava sinais da presença divina. Entre devoções, carismas e afetos, também existiam aqueles que o odiavam. Como todo homem de fé, Frei Damião também enfrentou perseguições e mentiras. À medida que suas missões lotavam praças e sua voz ecoava pelo sertão, começaram a surgir os ataques. Espalharam que ele ofendia os protestantes, chamando-os de bodes, que orientava os católicos a não manter relações comerciais com evangélicos, que incitava o povo a destruir templos e a desprezar quem pensava diferente. Mas nada disso foi provado por fontes confiáveis. São acusações sem provas, nascidas em publicações protestantes e discursos de fontes sem credibilidade, tentativas de enfraquecer a imagem de um missionário que representava a força da Igreja Católica no Nordeste. Nenhum documento, nenhuma evidência concreta sustenta essas alegações. Tais acusações são resultados de uma forte influência de um missionário da Igreja Católica. De acordo com o blog Beracash, Frei Damião converteu ao catolicismo 81 protestantes. 32 deles moravam nos municípios pernambucanos de Garanhuns, Rio Formoso e Primavera. 25 conversões foram registradas na Arquidiocese de João Pessoa. 24 dos convertidos eram do Rio Grande do Norte. E mesmo cercado por calúnias, Frei Damião permaneceu fiel à sua missão: anunciar o Evangelho e levar esperança onde reinava o abandono. Respeitado, lembrado e amado por um povo que não esqueceu o que ele representou. E o mais surpreendente é que essa devoção não ficou no passado. Ela continua viva, nos jovens que carregam no peito o mesmo amor, a mesma fé e o mesmo desejo de seguir o exemplo desse missionário do Nordeste. Como é ser uma jovem devota de uma figura tão tradicional da fé popular nordestina? Acho muito interessante, porque às vezes até as pessoas assemelham a figura de Frei Damião à Ariane. Então acho legal ser assemelhada assim, tipo, a uma figura tão importante, tão conhecida, né? Que até mesmo ele era comparado no tempo a Padre Cícero, né? Que valores de Frei Damião você acha que ainda são importantes no dia de hoje? Em questão ao respeito ao Santíssimo, em questão a você fazer o bem sem olhar a quem. Creio que ao amor mesmo, porque ele não se importava, e em questão também aos bens materiais, porque ele não era de se apegar aos bens materiais, ele não era de se apegar a um local, ele era realmente um peregrino. Se você pudesse descrever Frei Damião em uma palavra, qual seria? Simplicidade. O que te chama mais atenção na figura de Frei Damião, na pessoa dele? O que mais me chama a atenção na figura de Frei Damião é porque, como diz mesmo, né, ele é o missionário do Nordeste. E aí, recebendo esse título, ele enfrentava por tudo, né? Porque hoje em dia o Nordeste tem condições mais favoráveis. Só que na década de 80 era uma coisa mais assim, precária. Então ele enfrentava sol, enfrentava chuva, ele enfrentava a seca, ele enfrentava estradas alagadas, ele enfrentava estradas de barro. Então assim, você ser humilde, né, a esse ponto de querer realmente, de ter esse desejo, de ter essa dedicação a fazer missões, a propagar a mensagem de Deus aonde for o local. Este ano, agora 2025, completam 28 anos da morte de Frei Damião, frade capuchinho que ficou conhecido pelas missões aqui no Nordeste. Velório de Frei Damião para o Recife. Nos últimos anos de vida, Frei Damião de Bozano enfrentava sérios problemas de saúde.
O corpo que tanto percorreu os sertões nordestinos já não resistia ao cansaço de quase 7 décadas de missão. A partir de 1996, a doença pulmonar crônica e complicações respiratórias se agravaram. Mesmo debilitado, Frei Damião insistia em permanecer junto do povo, aquele povo simples de fé viva que ele tanto amava. Em maio de 1997, durante uma missão em Recife, seu quadro clínico piorou. Foi internado no Real Hospital Português, onde ficou sob cuidados intensivos. Ali, cercado por irmãos capuchinhos e pela oração constante dos fiéis, Frei Damião se preparava para o seu último encontro com Deus. Na madrugada de 31 de maio de 1997, o missionário capuchinho faleceu aos 98 anos, vítima de insuficiência respiratória. Essa notícia quase que a gente tinha, quase estou esperando, como você disse, porque já sabia que ele estava em coma, né? Aí só pode ficar triste, né? Com uma pessoa que a gente conviveu, né? Que a gente conviveu muitos tempos, né? E muita gente chorava, né? E outros nem ligavam, né? E já fazia muito tempo que tinham visto ele também, né? A notícia se espalhou rapidamente por todo o Nordeste. Milhares de pessoas tomaram as ruas em pranto e oração. Seu velório em Recife foi acompanhado por uma multidão que parecia não ter fim. Depois de 3 dias de velório na Basílica de Nossa Senhora da Penha, o corpo de Frei Damião seguiu em cortejo, levado em carro aberto, acompanhado por fiéis por vários quilômetros, até o estádio do Arruda, em Recife. Lá no gramado, foi celebrada uma missa solene de despedida, presidida pelo arcebispo Dom José Cardoso Sobrinho, com dezenas de bispos e centenas de padres. Na cerimônia, um momento simbólico forte. 66 pombos foram libertados sobre o campo, um gesto que remete aos 66 anos que Frei Damião dedicou à missão no Nordeste. Terminada a missa, o corpo foi transportado de helicóptero até o convento de São Félix de Cantalice, no bairro do Pina, onde foi finalmente sepultado na capela dedicada a Nossa Senhora das Graças. Seu túmulo está instalado em uma capela octogonal, simples e silenciosa, mas que desde então se tornou um dos pontos de peregrinação mais visitados da cidade. Romarias chegam de vários estados, trazendo agradecimentos, pedidos e promessas. Mesmo após sua morte, Frei Damião continua presente na vida e na fé de milhares de nordestinos. O missionário que percorreu estradas de terra, pequenas cidades e povoados afastados, segue recebendo gestos de devoção que atravessam gerações. Até hoje, romarias inteiras se organizam em seu nome. São jovens, adultos e idosos que caminham longas distâncias, como forma de agradecimento, promessas ou simples homenagem. A devoção se tornou tão grande que, ao longo dos anos, santuários e memoriais foram erguidos em memória dele. O mais conhecido é o Santuário Memorial de Frei Damião, na Serra da Jurema, em Guarabira, onde uma estátua monumental vigia a paisagem e acolhe romeiros diariamente. Seu legado não é apenas contado, é vivido. E enquanto houver alguém disposto a caminhar, rezar e acreditar, a história de Frei Damião seguirá viva, iluminando o Nordeste, guiando o povo e lembrando que a fé em Jesus, quando é verdadeira, pode tudo.
O grande Frei Damião, o nosso santo da terra, a sua arma de guerra foi um rosário na mão. Um jornal foi seu colchão, o travesseiro um tijolo, uma fatia de bolo de refeição lhe servia, a hóstia que recebia foi um eterno consolo. Frei Damião não sentia falta de carne ou feijão, da santa religião o santo padre vivia. Não reclamava, sentia preguiça, fome nem sede, escorado na parede, só um cochilo ele dava, a luta continuava, sem cama, lençol nem rede. Frei Damião de Bozano, um velhinho milagreiro, de Jesus foi mensageiro por ordem do Vaticano. Ao lado do soberano, marcou presença no céu, ganhou de Deus um troféu, do povo ganhou a fé, mostrou a Jesus que é honesto, puro e fiel. Mais de 100 anos viveu, pregou a sua doutrina, honrou a sua batina pelo dom que Deus lhe deu. Nunca se arrependeu do seu viver peregrino, com seu coração menino, e para ser sacerdote, Jesus lhe deu esse dote como se fosse o destino. Quando fui adolescente, conheci Frei Damião, pregando religião, mostrando a verdade a gente, curando o deficiente, por mais difícil que fosse, logo quando ordenou-se, ou por milagre ou segredo, onde colocasse o dedo, qualquer doença acabou-se. Mas Jesus precisou dele e resolveu convidá-lo. Um anjo veio buscá-lo para viver junto a ele. Pela fé que tenho nele, sou fã até o fim. Nosso frade Capuchinho, cansado, velho e corcundo, se despediu desse mundo para o reino de Elohim.